Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos chegando na nossa reta final aí dos estudos, temos menos de um mês para o concurso do TJ Paraná e agora nós vamos começar a corrigir aquelas 108 questões que eu mandei para vocês. Lembrando que essas 108 questões foram tiradas de editais de concursos públicos, aonde a banca, a PUC Paraná, realizou a prova. Como nós sabemos, é a PUC Paraná que vai realizar a prova do TJ, então por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho qual é o direcionamento dessa banca aí para as provas de concurso. E nós vamos começar com a prova da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que foi realizada no ano de 2012 pela PUC Paraná. Essa prova ela foi extremamente polêmica na época, porque várias perguntas estavam equivocadas, muito confusas, tinha que saber qual era o autor, muitas pegadinhas que acabavam fazendo com que o aluno se confundisse na hora da prova. Então foi uma prova aí bem polêmica, inclusive na época foi feito denúncias por conta das confusões que as perguntas trouxeram. Então no decorrer das correções eu vou pontuando algumas questões equivocadas e eu não necessariamente vou concordar com a resposta do próprio gabarito, tá bom? Então, mandei para vocês novamente as 108 perguntas. Caso alguém não tenha recebido o e-mail, pode me escrever, tá bom, pessoal? Vamos lá. Nessas correções, eu vou apenas perpassar por algumas discussões fundamentais, mas eu não vou fazer toda aquela análise histórica que nós já fizemos nas aulas presenciais. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Vamos lá. Pergunta de número 1. Pergunta de número 1 está relacionada aos fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social. Então, em relação aos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social no Brasil, identificam-se diferentes posicionamentos, lógicas e estratégias que permearam o pensamento e ação profissional nessa área, a saber: 1. É conhecida a relação entre a profissão e o ideário católico na gênese do serviço social brasileiro, no contexto de expansão e secularização do mundo capitalista? Correta, pessoal. Nas aulas de fundamentos, principalmente na primeira, nós estudamos que o serviço social brasileiro, quando ele surge na década de 30, ele segue a perspectiva europeia. Seguindo essa perspectiva, eles não estudavam Marx, eles não estudavam Yamamoto, José Paulo Neto. Naquele contexto, o serviço social brasileiro, que era permeado pelo serviço social europeu, era o nosso modelo, esse serviço social brasileiro, ele seguia a doutrina social da Igreja Católica. E a doutrina social da Igreja Católica era expressa por alguns documentos, pela Rerum Novarum, pela 40º ano. Então, essa primeira aqui está correta, porque é reconhecida a relação entre a profissão e o ideário católico na gênese do serviço social brasileiro, no contexto de expansão e secularização do mundo capitalista. Antes mesmo da primeira escola de serviço social de 1936, que é a Escola de Serviço Social de São Paulo, lá na década de 20, a gente já via todo o contexto envolvendo a ação católica da igreja no próprio social. E esse contexto vai influenciar na criação da primeira escola de serviço social no Brasil. Então, está correta, beleza? 2. A profissão não assumiu o caráter de apostolado fundado em uma abordagem da questão social como problema moral e religioso. Olha só, vou ler de novo. A profissão não assumiu o caráter de apostolado
fundada em uma abordagem da questão social com um problema moral e religioso. Errada! Aqui está errada. Por que essa alternativa está errada? Porque no início da profissão, a profissão assume essa abordagem da questão social em uma perspectiva moral, em uma perspectiva religiosa. Não é à toa que nós usávamos enquanto fundamentos a doutrina social da Igreja Católica, 40º ano, a Rerum Novarum. Então, essa alternativa está errada. Ela, na verdade, contradiz a alternativa anterior, né? 3. A intervenção em serviço social nos anos 60 priorizou a formação da família e do indivíduo para a solução dos problemas e atendimento de suas necessidades psicológicas, educacionais, de habitação, direitos do cidadão, saúde e proteção à maternidade. Nada a ver, né, pessoal? Olha aí, está falando que a intervenção em serviço social nos anos 60 priorizou a formação da família e do indivíduo para a solução dos problemas e atendimento de suas necessidades psicológicas, educacionais, de habitação, direitos do cidadão, saúde e proteção à maternidade. A década de 60, ela é marcada no Brasil por aquilo que ficou conhecido como movimento de reconceituação. Lembrando que o movimento de reconceituação é um fenômeno latino-americano. Ele acontece em toda a América Latina. E é neste momento que nós vamos se aproximar da perspectiva crítica. É nesse momento que nós vamos questionar o serviço social tradicional. Então, essa alternativa também está errada. 4. O contributo do serviço social nos anos 2000 foi o de imprimir os valores e comportamentos de seus clientes na perspectiva do ajuste à sociedade. Gente, nós estamos falando de 2000. Clientes era uma terminologia utilizada lá no início da profissão, principalmente na década de 40, com a introdução do positivismo no serviço social. E aqui a alternativa está falando dos anos de 2000. Então, totalmente errada essa alternativa. 5. Os referenciais orientados do pensamento da ação do emergente serviço social têm suas fontes da doutrina social da Igreja, no ideário franco-belga de ação social e no pensamento de São Tomás de Aquino. Correto? Sem dúvida nenhuma, é o que eu já expliquei para vocês, principalmente naquela aula de fundamentos, que o serviço social brasileiro, lá no início da profissão, ele segue a doutrina social da Igreja Católica, que é baseada no ideário franco-belga de ação social. Assim, nós temos a alternativa 1 e a 5 correta. Na verdade, sentenças, né? Não é a alternativa. As sentenças 1 e 5 correta. Assim, a alternativa A estará correta. Beleza? 1 e 5 correta. Vamos para a próxima, pessoal. 2. O serviço social surge, estou falando do surgimento do serviço social, como resultado do conjunto de mudanças ocorridas nas esferas das relações e processos de trabalho e dos novos arranjos e desenhos do Estado, das políticas sociais e dos próprios movimentos sociais. Estou falando aqui do surgimento do serviço social. Em relação ao exposto, é correto afirmar que entre os postulados filosóficos tomistas que marcaram o serviço social, tem-se a noção de dignidade da pessoa humana, sua perfectibilidade, sua capacidade de desenvolver potencialidades, a natural sociabilidade do homem como ser social e político? Correto! Eu estou falando do início da profissão, essa alternativa está completamente correta. Beleza? Vamos ver por que as demais estão erradas. B. O serviço social adere à ação social da igreja, que se encontra-se na gênese da profissão, somente no Brasil e não se estende à América Latina? Gente, nada a ver. Quando nós estudamos serviço social na América Latina, a primeira escola no Chile, e depois a segunda escola no Chile, tem o contexto latino-americano aí que vai influenciar. Lembra? Qual que é a primeira escola que eu falei para vocês? É qual? Lembraram? Segunda escola, lembraram? A segunda escola
Se vocês não lembrar, vocês vão estudar, porque vocês precisam saber qual que foi a primeira escola do Chile e a segunda escola do Chile. A primeira escola era o quê? Era baseada no serviço social que, de certa forma, influenciava, contribuía com a área da saúde. E a segunda escola, ela vai ser influenciada pelo serviço social vinculado à Igreja Católica, ao ideário católico, tá bom? Então, aqui vai falar, o serviço social adere à ação social da igreja, que se encontra na gênese da profissão somente no Brasil e não se estende à América Latina? Errada. Quando a gente estuda sobre o serviço social na América Latina, nós vamos verificar que em diversos países, assim como no Brasil, nós tivemos a influência aí da ação social da Igreja Católica na origem da profissão do serviço social. Só voltando, eu quero que vocês relembrem, então, primeira escola de serviço social na América Latina, segunda escola de serviço social na América Latina. Que isso daí pode ser que caia na prova. Só pegar as nossas aulas de fundamentos, aquela linha do tempo que eu passei para vocês, quando eu discuto sobre o serviço social no Brasil. Antes de eu discutir aquela linha do tempo, eu entrei na discussão sobre o serviço social na América Latina e lá nós falamos qual que foi a primeira escola, a segunda escola. É importante vocês saberem isso, tá bom? Provavelmente, se eu conseguir tempo para fazer uma revisão com vocês antes da prova, eu vou abordar essa questão novamente, tá? Então, AC. O serviço social soma-se ao racionalismo higienista, ideário do movimento de médicos, juristas e assistentes sociais higienistas, que exigiam a intervenção ativa do Estado para assumir um amplo programa preventivo na área sanitária, social e moral. Estou falando do início da profissão, isso daí não tem nada a ver. Início da profissão, serviço social brasileiro, influenciado pelo serviço social europeu, aonde nós seguimos a doutrina social da Igreja Católica, expressa aí na Rerum Novarum, da 40º ano. Nada a ver essa alternativa. D. É na relação com a Igreja Católica que o serviço social brasileiro vai fundamentar a formulação de seus primeiros objetivos políticos sociais, orientando-se por posicionamentos de cunho humanista conservador, favoráveis ao ideário liberal e marxista, na busca da recuperação da hegemonia do pensamento social da Igreja face à questão social. Errada, gente. A Igreja Católica, nesse momento, mantinha um posicionamento de neutralidade. A Igreja Católica aqui está falando, de cunho humanista conservador favoráveis ao ideário liberal e marxista? Não, ao contrário, eles se posicionavam como se tivesse neutralidade, beleza? E o conservadorismo católico, que caracterizou os anos iniciais do serviço social brasileiro, começa especialmente a partir dos anos 30 a ser tecnificado ao entrar em contato com o serviço social norte-americano e suas propostas de trabalho permeadas pelo caráter inovador da teoria social positivista. Gente, cuidado com essa questão de data. O serviço social, na década de 40, vai se aproximar do serviço social norte-americano e, com isso, o positivismo é introduzido no serviço social brasileiro. Na década de 40, década de 30, perspectiva europeia, serviço social europeu que vai influenciar no serviço social brasileiro, tá? E aqui está falando que é na década de 30. Na década de 40, que o positivismo vai adentrar o serviço social brasileiro a partir da influência aí norte-americana. Bom, então nós tivemos a alternativa correta, é a A, beleza? Então tá, pessoal, já deu 14 minutos, eu não aguento, muita coisa para corrigir, eu fico conversando, mas próximo vídeo eu vou a partir da terceira. Beijo, até mais, estudem bastante.